Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos da disciplina de Matemática. E na aula de hoje nós iremos realizar a correção da atividade sobre a representação algébrica de um problema. Certo, minha? Lembrando que essa atividade ela faz parte da 14ª semana de aula, certo? Então vamos para a correção da primeira atividade dessa semana. Vamos fazer a leitura da primeira e tentar entender o que é que essa questão quer que a gente resolva, né? Qual é o objetivo dessa questão. Então, primeira questão. Escreva as operações de forma sintética. Beleza, gente. Então, nós estamos trabalhando a representação algébrica de um problema. O que é que significa representação algébrica? Então, primeiro passo, a gente tem que entender o significado desse termo aqui, ó, representação algébrica. O que é uma representação algébrica? Na verdade, o que é uma expressão algébrica? A representação algébrica nada mais é do que uma expressão algébrica. E na matemática, expressão algébrica, para que você entenda de maneira satisfatória, nós podemos fazer aqui um paralelo entre a expressão algébrica e uma expressão numérica. Tá? Expressão numérica. O que é uma expressão numérica? É uma expressão, professor, que é formada apenas por números. E o que é uma expressão algébrica? Uma expressão numérica ela é formada apenas por números. É claro que eu entendo que não são apenas números, né? Existem aqueles outros símbolos, né? De adição, subtração, multiplicação, nós podemos usar divisão, tem a raiz quadrada, tem aquela chamada potência, né? Por exemplo. Então, existem outros símbolos, tem o símbolo de porcentagem e assim por diante. E qual é a diferença entre uma expressão numérica e uma expressão algébrica? É que na expressão algébrica existe a presença de letra ou letras. Na expressão numérica, além desses símbolos, que vão compor também as expressões algébricas, nós temos a presença de letras, o que não existe na expressão numérica. Vou dar um exemplo de uma expressão numérica. Dar um exemplozinho aqui de uma expressão numérica. 2 mais 3, 7 maior que 5. Você pode perceber aqui ó, que além do 2 e o 3, eu estou utilizando aqui um sinal de mais, aqui eu estou utilizando um sinal de desigualdade, mas nessa expressão você só encontra, além desses sinais claros, você só vai encontrar números. E uma expressão algébrica, gente, além de números, você vai encontrar a presença de letra ou letras. Vou dar um exemplo aqui de expressão algébrica, tá? Por exemplo, y mais 3, x menor que 2 e assim por diante. Você está percebendo que tanto na primeira expressão como na segunda apareceu a presença de letra. Aí você fala, professor, matemática é tão complicado e ainda tem letra, professor? Qual é o objetivo da gente utilizar uma letra dessa numa expressão matemática, professor? O objetivo, gente, é o seguinte, que uma letra numa expressão matemática, ela representa um termo que você não conhece, que nós chamamos de termo desconhecido. Quando você não conhece o valor do número, você representa por uma letra, certo? Por exemplo, quando você encontra uma frase da seguinte maneira, um número somado com 2. Eu sei que tem um número que vai ser somado com 2. O 2 eu sei identificar ele. Coloco o 2. Somar, eu sei que somar nada mais é do que utilizar aqui, ó, esse sinalzinho aqui de mais, beleza? Se usar o sinalzinho de mais, significa somar. Então, um número somado com 3, esse primeiro, o número, nós não sabemos o valor numérico que ele representa. Então, neste caso, ele é um termo que nós não conhecemos. E neste caso, eu posso representar por uma letra, seja ela qual for. As letras mais utilizadas na matemática é o X, é o Y, é o Z, é o W e assim por diante. Beleza, turminha? Então, nós já sabemos o que é uma representação algébrica. Beleza? E aí a gente vem aqui para o enunciado
No enunciado aparece aqui, ó, forma sintética. O que é essa forma sintética que essa primeira questão ela quer que você resolva? Forma na sintética nada mais é do que representar na forma de uma linguagem simbólica. Existem dois tipos de linguagem quando você trabalha com matemática. São as sentenças escritas, as sentenças faladas e as sentenças, ou seja, linguagens simbólicas, tá? E essa linguagem simbólica, na verdade, é a sentença matemática, beleza? Então, toda vez que eu conseguir representar uma sentença falada, representar simbolicamente, eu estou representando na forma de uma linguagem matemática. Então, você pode perceber que aqui na letra A, ó, o quadrado do número x. Isso aqui é uma sentença falada, é uma sentença escrita. É uma sentença gramatical escrita. Está representado por palavras. Beleza, turminha? Então, qual é o meu objetivo nessa questão? É representar cada uma dessas sentenças na sua forma simbólica, na sua forma matemática. Beleza, professor, entendi. Agora, como é que eu vou fazer na primeira letra, que é a letra A, o quadrado de um número real? Gente, primeiramente, alguns termos eu preciso conhecer o que é que significa na matemática. Quando aparece aqui o nome quadrado na matemática, vai te lembrar o quê? A primeira coisa que vem na tua cabeça é a figura geométrica, né? Que é aquele quadradinho lá, que é uma figura que possui figura plana, né? Que possui 4 lados, quadrado. Mas aí o que você tem que lembrar é o seguinte, que em geometria representa essa figura plana, mas em álgebra ou em aritmética, quadrado ele é um tipo de potência. O que é uma potência? É uma das operações matemáticas. Né? Nós temos adição, subtração, multiplicação, divisão, nós temos potência e nós temos também a radiciação. Então, neste caso aqui, como nós não estamos versando sobre geometria, esse quadrado aqui ele representa uma potência de expoente 2. Então, quando eu quero representar, por exemplo, o quadrado do número 3, então é 3 elevado a 2. Quando nós temos esse expoente aqui correspondente a 2, nós podemos ler essa potência de duas maneiras. Nós podemos ler ela assim, ó, 3 elevado a 2, ou simplesmente 3 elevado ao quadrado, ou então 3 ao quadrado. Quando eu escrevo 3 ao quadrado, eu já sei, já subtende-se que é o 3, que a base é 3 e que o expoente é 2. Beleza, gente? Então é isso que a questão está pedindo. E como é uma expressão algébrica, significa dizer que eu não vou saber que número é esse. E os números aqui todos estão representados, ó, por letras. Ó. Nós queremos o quê? O quadrado do número x. Então, eu não sei que número é esse. Como eu não sei, ele é um termo desconhecido que eu representei pela letra x. Então, eu estou querendo é o quadrado de x. Termo desconhecido. Beleza, turminha? Então, esse pequeno exemplo aqui, esse pequeno texto, esse pequeno resumo que eu fiz no início da primeira questão serve para tu contextualizar. Agora, tu vai conseguir entender melhor o que tu vai fazer, o que a questão está propondo em cada uma das alternativas. Beleza? E outra coisa, um lembrete para alguns alunos desavisados. Essa questão aqui ela não é de múltipla escolha, gente. Você tem que resolver cada uma das alternativas. Beleza? Então vamos lá. Quadrado de um número x. Então, quadrado, eu já sei quadrado. É um número que foi elevado a 2. Mas que número é esse? A questão pediu para você usar o termo desconhecido que foi representado pela letra x. Então, a resposta aqui será ó, x elevado a 2. Está aí. Está representado aí de maneira sintética, ou seja, na forma matemática, linguagem simbólica. Na letra B, nós temos o cubo do número y. Olha só, o número que trata a questão é um termo desconhecido que foi representado pela letra y. Agora, o que é que significa o cubo? Gente, se o quadrado é uma potência cujo expoente é 2, o cubo também, que na parte geométrica, né, nas divisões da matemática em geometria, cubo significa, por exemplo, uma figura geométrica, né, espacial, é um sólido geométrico. Sabem o que é com cubo? É um dado. Quando você vai brincar com um dadozinho, aquele dado ali ele representa um cubo.
né, na sua linguagem geométrica, né, sua linguagem espacial. Mas em álgebra, cubo é quando você tem uma potência e o expoente é 3. Por exemplo, se eu quiser o cubo do número 4, nada mais é do que 4 elevado a 3. Tá? Aqui a base é 4, ó, e o expoente é 3. Então eu posso ler aqui 4 elevado a 3, ou então 4 elevado ao cubo, então 4 ao cubo. Beleza, gente? Então aqui neste caso, quem é que vai ficar ao cubo? É o número y. Então vai ficar y elevado a 3. Então nós temos aí o cubo do número real y. Beleza, turminha? Na letra C nós temos a raiz quadrada do número real a. Olha aqui, ó. Termo desconhecido, que é o azinho. Aqui o termo desconhecido foi o y. Na letra C o termo desconhecido é o a. Então eu quero a raiz quadrada do número e. Então a raiz quadrada do número a. Está aí. Representamos de forma sintética, ou seja, utilizando linguagem simbólica, matemática. Na letra D nós temos a quinta potência do número real b. Então nós temos aqui o número real que é o b. Beleza, turminha? E nós queremos a quinta potência. Quinta potência nada mais é do que potência. A partir do cubo, quando você não quer ler, por exemplo, aqui, vou dar outro exemplozinho aqui. Se eu colocar assim, ó, 2 elevado a 4. O 2, quando o expoente é 2, representa, eu posso chamar de quadrado. Quando o expoente é 3, eu posso chamar de cubo. Quando o expoente é 4, eu posso ler 2 elevado a 4, ou então 2 elevado à quarta potência. Ou então eu posso escrever 2 elevado à quinta potência. Então é mais uma forma de você ler uma potência. Então, quinta potência é elevada a 5. Então, quem é que vai ser elevado a 5 aqui? Vai ser o número real b. Então, vai ficar b elevado a 5. Só escrever esse b aqui de maneira mais corretinha, tá? Então, tá aí, b elevado a 5. Vamos aqui para a letra E. Olha só que essa primeira questão aqui ela tem várias alternativas. A adição dos números reais b e c. Então, ele quer a adição, gente. Olha, a adição dos números reais b e c. Então, eu tenho dois números desconhecidos. Um foi representado pela letra B e o outro foi representado pela letra C. Então, como é que eu represento a adição desses dois números? CB mais C. De maneira simples, tá? Está representado aqui de forma simbólica, na forma matemática, na sua forma sintética. Na letra F, nós temos o seguinte, é o produto dos números reais A e X. O que é o produto, gente? Produto, na matemática, nada mais é do que o resultado de uma multiplicação. Tá? Então, o produto de A e X eu posso representar desta maneira. Posso representar dessa maneira. Como nós estamos utilizando aqui a letra X, eu não vou fazer desta maneira mais. Ó. Se eu quero multiplicar 4 e 3, eu posso representar dessas duas formas. Ó. 4 vezes 3, ou então 4 e o pontinho aqui. Ó. A partir desse momento, como a gente vai utilizar a letra X para representar outra situação e não a operação de multiplicação, então nós não vamos utilizar esse X aqui para representar a multiplicação. Nós vamos utilizar o ponto, beleza, turminha? Então, nós podemos representar o produto, né, como sendo A ponto X, tá? Vou colocar aqui, ó, A ponto X. Então, aqui representa o produto. Mas quando a gente está trabalhando com uma expressão algébrica, nós temos um encontro, nós temos o produto entre um número e uma letra, ou então entre duas letras, nós podemos simplesmente representar dessa seguinte forma, AX. Quando eu encontro AX na matemática, eu já entendo que esse A e esse X aqui, eles estão sendo multiplicados, ou seja, ele representa o produto da multiplicação. Então, eu posso encontrar dessa forma, com um pontinho, ou então sem o pontinho. Os dois representam o produto, beleza? Na letra G, nós temos aqui o dobro. Dobro é quando a gente multiplica por 2. Então, o dobro do número real y. Então, como é que eu represento o dobro, gente? É 2 vezes o y, beleza? Então, se eu tenho y, tenho um número simples. Agora, se eu tenho 2y, representa o dobro. Na letra H, nós temos a sexta parte do número real m.
Gente, sempre que você encontrar o termo parte, parte vem de repartir. Qual é a operação matemática que reparte? É a divisão. Então, a sexta parte de um número real m é esse m dividido por 6. Só que nesta situação, nós vamos representar a divisão. Na maioria das vezes, a divisão vai ser representada não daquela forma por extenso, né, que a gente está acostumado. Por exemplo, eu quero dividir aqui 4 por 2. Geralmente, quando você vai representar a divisão, você faz assim, ou você coloca os dois pontinhos, ou você coloca aquele outro símbolo, ou então você faz pelo algoritmo. Mas nesse caso aqui, para representar a divisão, nós vamos utilizar uma fração, porque fração nada mais é do que partes de um inteiro, ou seja, fração é uma representação da operação de divisão. Então, quando nós temos aqui a sexta parte de m, na verdade é a mesma coisa que m dividido por 6, beleza? É o m dividido em 6 partes. Se fosse quinta parte, seria o m dividido por 5 e assim por diante. Na letra I, nós temos o quociente entre os números z e w, com w diferente de zero. Isso aqui é apenas uma condição, tá, gente? Não vai influenciar em nada no resultado. Esse termo quociente, na verdade, o que é o quociente? É o resultado de uma divisão. Assim como o produto é o resultado de uma multiplicação, o quociente é o resultado de uma divisão, beleza? Então, na verdade, ele quer que tu divida aqui o z pelo w. Mas como é que tu vai representar essa divisão? Na forma de fração, beleza? Então vai ficar assim, ó. Opa, colocar aqui de azul. Nós vamos ter o seguinte, ó. Z dividido por W, ou seja, na forma de fração. Tá aí. Numa fração, o denominador nunca pode ser zero. Por isso, nós temos aqui a condição. Professor, por que o denominador não pode ser zero? Porque o denominador, gente, ele faz o papel, ó, de divisor, enquanto o numerador, que é o elemento que está em cima, ele faz o papel de dividendo, beleza? E você não consegue dividir, por exemplo, se você tem 4 laranjas e quer dividir para 2 pessoas, cada pessoa fica com 2 laranjas, mas você não consegue dividir 4 laranjas para 0 pessoas. Então, por isso que o denominador, que faz o papel de divisor, não pode ser zero. Que eu só consigo dividir quando eu tenho a partir da quantidade de 1. Se eu não tenho nada, eu vou dividir por quem? Entendeu? Letra J. Na letra J, nós temos o seguinte, a metade do número real x. O que é metade, gente? O que é metade? É quando a gente divide por 2. Então, metade é divisão por 2. E aí eu lembro que divisão representa na forma de fração. Então, vai ficar x dividido por 2. Tá aí, é a metade. Na letra K, nós temos a diferença entre os números reais x e y. Gente, diferença é subtração, beleza? Quando você quer a diferença, na verdade, você quer é aquilo que falta do maior para o menor. Beleza? E o que falta de um para o outro é justamente a diferença. É você pegar o maior e subtrair pelo menor. Aquela diferença é dada quando você resolve a subtração. Então, neste caso, a diferença entre os números x e y vai ficar x menos o y. Bacana, gente? Então tá aí, ó. E para finalizar a primeira questão, nós temos aí o quíntuplo do número real z. O que é quíntuplo, gente? Quíntuplo, você lembra de múltiplo, quíntuplo, sextuplo. Então, múltiplo vem de multiplicar, beleza? Então, quíntuplo do número real z. Se tivesse quinta parte, seria parte está ligado à divisão, repartir, tá? Quíntuplo está ligado a aumentar. Então, quíntuplo é quando você multiplica por 5, beleza? Assim como quádruplo é quando você multiplica por 4, triplo multiplica por 3, sextuplo multiplica por 6 e assim por diante. Então, quíntuplo é quando você multiplica por z. Mas você vai multiplicar quem por z? Ou você vai multiplicar quem por 5? Tá aqui, né? O número real é um termo desconhecido chamado de z. Então, vai ficar 5 ponto z ou simplesmente 5z. Beleza? Lembre-se, tá? Quando você tem um encontro entre um número e uma letra ou duas letras, você pode estar usando isso.
Você pode colocar o pontinho aqui, ó, para representar aqui a multiplicação, ou simplesmente você não precisa representar com nenhum elemento entre essas duas, entre o número e a letra. Tá? Agora, se for entre dois números, aí é obrigatório que você utilize. Por exemplo, se você tem aqui 4 vezes 3, você não pode colocar aqui 4, 3 aqui não, porque isso aqui representa um numeral 43, tá? Aí você tem que usar sim o símbolo. Beleza, turminha? Eu espero que vocês tenham compreendido a primeira questão. Vamos agora para a resolução da segunda, beleza? Então, na segunda questão, nós temos o seguinte. Usando duas letras, por exemplo, x e y, escrevam uma expressão que representa o dobro de um número real adicionado ao dobro de outro número real. Então, são duas letras diferentes, são dois números diferentes, beleza? Então, aqui eu vou observar aqui os elementos. Então, ele pede para adicionado é somar. Dobro é quando eu multiplico por 2. Dobro é quando eu multiplico por 2. Então, são dois números reais. Dois números reais. Esse primeiro número real eu vou chamar de x e esse outro número real eu vou chamar de y. Então, como eu quero somar os dois, então eu vou colocar dobro de x mais o dobro de y. Então, está resolvido aí. Ó. Olha aí a resposta como é bastante simples. Na letra B, nós temos aí ó, o produto, ou seja, resultado da multiplicação da soma pela diferença, ou seja, somar, ó, subtrair de dois números reais quaisquer. Então, são dois números reais. Então, quem são esses dois números reais? X e o y. Então, é o produto da soma pela diferença. O que é produto? Né? Multiplicação? Aquele pontinho tá, de multiplicação. Então, ele está querendo o produto da soma pela diferença. Então, como eu estou representando aqui expressões, são duas expressões, eu vou usar o parênteses para ficar mais bem representado, tá? Então, a soma de dois números. A soma pela diferença. Então, somar x mais y, tá? Produto, né? Então, o produto está representado pelo pontinho. E vou representar agora a diferença. A diferença é uma subtração. Então, x menos y. Então, tá aí, ó. Entendi não, professor. Tá aqui, filhote, ó. Produto é o pontinho. É o produto entre quem? Da soma, beleza? Isso aqui, ó, é a soma, produto da soma pela diferença, ó, que é o menos. Tá aí o menos, diferença. Entre dois números reais quaisquer. Quem são os números reais? É o x e o y que está lá no enunciado, ó, que ele pediu para você utilizar, por exemplo. Poderia usar outra letra, professor? Pode usar um A e um B, por exemplo. Poderia representar usando A e B, ficaria assim, ó, A mais B vezes A menos B. Isso aqui é o produto da diferença de dois números quaisquer. Beleza? Ah, professor, mas por que você está usando parêntese aqui? Porque aqui nós estamos trabalhando com várias operações. Então, para que fique cada operação no seu quadrado, a gente utiliza esses símbolos aí limitantes, beleza? Na letra C, nós temos a adição dos quadrados de dois números reais quaisquer. A adição, então ele quer que você some, né? A adição dos quadrados, ou seja, quadrado é uma potência de expoente 2 de dois números quaisquer. Então, vou tomar dois números quaisquer. O primeiro número é x, então o quadrado de x mais o quadrado de y. Então, tá aí. Olha aí a expressão. A adição, tá aqui, ó. Mais representa a adição. Beleza? Adição dos quadrados de dois números quaisquer. Então, tá aqui o primeiro quadrado e o segundo quadrado, que é o y ao quadrado. Beleza? Na letra D, a diferença dos quadrados de dois números reais. Ora, se na primeira era adição, na letra D é a diferença. Então, eu vou usar a subtração. Mesma estrutura da primeira, da anterior, só que uma subtração. X elevado a 2, ou seja, x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, tá resolvida também, beleza? Na letra E, nós temos o quadrado da soma de dois números reais. O quadrado da soma de dois números reais. Perceba que aqui é diferente, ó.
Aqui veio a adição dos quadrados. Aqui é o quadrado, veio antes da soma. O que significa isso, professor? Que eu vou elevar o quadrado, vai ser a soma. Beleza? Então, primeiro eu vou somar dois elementos. Ó. Quem são esses dois números? X mais y. E o resultado, que é a soma, é o que eu vou elevar ao quadrado. Então, você também tem que estar ligado na ordem que vem esses elementos, essas operações. Beleza? Que ordem é essa, professor? Quem é que vem primeiro na frase? É a adição dos quadrados ou é o quadrado da soma? Porque a adição, na verdade, é o nome da operação. Soma é o resultado da adição. Tá? Então, quadrado da soma. Então, a soma está aqui, ó. Cadê a soma, professor? Está aqui, representado com x mais y. Ele quer o quadrado da soma. Então, está aqui, ó, o 2 elevando toda a soma. Beleza? Na letra F, professor, mas por que eu estou usando parênteses? Porque se por acaso eu não utilizar parêntese aqui, ó, fica x mais y elevado a 2. Então, o que é que você vai entender? Que esse 2 aqui ele está elevando apenas o y. Ele não está elevando a soma, porque a soma é x mais y. Então, neste caso, eu preciso usar o parênteses para dizer o quê? Que esse 2 ele está elevando é tudo. É tudo aquilo que está entre parênteses. Bacaninha, gente? Então, isso aqui é errado, tá? Cuidado, viu? Vou fazer aqui uma caveirinha aqui de cuidado, para você ter cuidado, beleza? Isso aqui é errado, tá? Essa expressãozinha aqui, ela é uma expressão incorreta, beleza? Tenha cuidado. Danger. Letra F. A adição da raiz quadrada de um número real com a quinta parte de outro número real. Então, esse primeiro número real aqui eu vou chamar de x. Beleza, turminha? Vou apagar aqui e fazer aqui uma chave mais harmônica, né? Vou chamar de x. Esse outro número real eu vou chamar de y. Então, ele quer adição. Então, primeira adição, raiz quadrada de um número real com a sua quinta parte. Ou seja, é algo dividido por 5. Beleza? Então, montando aqui vai ficar simples, ó. Então, eu vou primeiramente colocar aqui a adição. Mas eu vou somar quem? A raiz quadrada de um número real x, mais a quinta parte de outro número real. A quinta parte, o outro número é y. Então, é y dividido por 5. Tá? Então, olha só que interessante a expressão que nós acabamos de formar. Essa primeira parte aqui é a raiz quadrada. É a raiz quadrada. Aqui nós temos a adição, símbolo, né, da operação adição. E aqui nós temos a nossa quinta parte. Então, com essa alternativa, nós encerramos a nossa explicação dessa primeira atividade. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido o conteúdo e espero vocês para a nossa próxima aula.